Você que está podendo nos assistir, você que está do outro lado da linha, convide mais pessoas para ouvirem a palavra de Deus. Nosso Deus é muito bom, amém? Deus é tremendo. Se você tem uma Bíblia, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia. No livro de Isaías, capítulo 41, versículo de número 9 até o 10. Aleluia. Deus é tremendo. Diz assim a palavra de Deus, Isaías capítulo 41, versículo 9 até o 10. Tu, a quem eu tenho tomado desde os confins da terra, e te chamo dentre os principais homens daquele lugar, e disse a ti: tu és meu servo, eu tenho te escolhido, e não te rejeitarei. Versículo 10. Não temas, tu, porque eu estou contigo. Não estejais aterrorizados, porque eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei, sim, eu te ajudarei, sim, e te sustentarei com a mão direita da minha justiça. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Eu tenho uma mensagem da parte de Deus para você nesta noite, e a palavra é: não tenhas medo. Não tenha medo. O mundo vive algo que jamais aconteceu na história. Quando você liga a TV, tudo que você vê é uma notícia de morte. Tudo que você vê são notícias negativas. As nações estão passando por situações difíceis. O Brasil está passando por situações difíceis. Mas a palavra que eu tenho para você nesta noite é: não tenhas medo. Não tenha medo. Deus está contigo. A palavra de Deus que nós acabamos de ler, ela diz que Deus não vai te rejeitar. Deus não vai te abandonar. É muito importante que você entenda isso. Você precisa glorificar a Deus, você precisa adorar a Deus, você precisa exaltar o nome de Jesus, porque Ele fez uma promessa, e a promessa foi: Jesus disse: eu estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. Isso quer dizer que nos momentos mais difíceis Ele está contigo. Independentemente do que você esteja passando, não tenhas medo. Na Bíblia existem aproximadamente 365 vezes a palavra não temas. E nós temos 365 dias do ano. Isso significa que para cada dia, quando você levanta logo pela manhã, Deus tem uma palavra para você dizendo: não tenhas medo. Se as coisas piorarem, não tenha medo. E aqui surge uma pergunta: pastor, por que eu não devo ter medo diante dessa situação que nós estamos vivendo? Por que eu não devo ter medo diante deste caos? Diante de tantas incertezas, insegurança, por que eu não devo ter medo? Eu quero responder de acordo com a palavra. Existem diversas razões do porquê que nós não devemos ter medo. E quando eu falo do medo, eu estou falando de um espírito que vem para atormentar o ser humano. Eu falo de um espírito que vem para sabotar os planos de Deus sobre a sua vida. Você que nasceu de novo, se você não nasceu de novo, você terá a oportunidade hoje
de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus nos fala: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é uma mensagem que Deus colocou no meu coração na tarde de hoje. E eu tenho certeza que ela vai abençoar poderosamente a sua vida. Por que que não devemos ter medo? Em primeiro lugar, nós não devemos ter medo porque não recebemos um espírito de medo. Não esqueça isso. Não esqueça isso. Quando você nasce de novo, quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você declara que Jesus é o Senhor da sua vida, quando você o aceita como seu Senhor e Salvador, você, a partir deste momento, segundo a palavra de Deus, você recebe o Espírito de Deus. Em 2 de Timóteo, e nós vamos ler muito a Bíblia hoje, amém? Porque a Bíblia diz que nós somos limpos pela palavra. Então o que nos limpa, o que nos guarda é a palavra de Deus. O que nos transforma é a palavra de Deus. Por isso que nós vamos ler a palavra. Cada vez que você ouve a palavra, cada vez que você inclina o seu coração, abre os seus ouvidos para ouvir o que Deus tem falado para você, cada vez que você faz isso, você frustra os planos do inferno contra a sua vida. Em 2 de Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, aleluia, diz assim a palavra de Deus, versículo 7, capítulo 1, versículo 7, diz assim: Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus não nos deu o espírito de medo. A palavra medo nesse contexto é pavor. Ela tem vários significados, essa palavra, mas nós estamos a falar no sentido negativo, não no sentido de ter temor a Deus. E veja que a Bíblia está a nos falar que o medo é um espírito. Que espírito é esse? É um demônio, literalmente. Porque a Bíblia está a dizer que nós não recebemos o espírito de medo. Não recebemos esse espírito ao nascermos de novo. Não foi esse o espírito que Deus nos deu. Por isso nós precisamos rejeitar todo sentimento de medo, todo sentimento de insegurança. Todos nós temos esses momentos em que o inimigo se levanta contra nossas vidas diante do caos, para gerar medo, para gerar instabilidade. Mas Deus está nos dizendo: não tenhas medo. Por que não devemos ter medo? Porque não recebemos esse espírito. Em outras palavras, ao nascer de novo, ao aceitar Jesus, esse espírito deixa de ter legalidade na sua vida. O único jeito dele governar você é se você permitir. E se você o chamar. Por isso a Bíblia diz que nós não devemos ter medo, porque Deus está conosco. Essa situação toda que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo inteiro, tudo isso vai passar. Jesus falou em Mateus 24, ele disse: os céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece intacta. A palavra de Deus permanece para sempre. Por isso, este é o tempo, este é o momento que você tem, diz o Senhor,
de levantar um altar de adoração na sua casa. Este é o momento que você tem de encher o teu coração com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, quando é guardada nos nossos corações, nos tornamos imunes ao medo. A primeira vez que a palavra medo é ouvida na Bíblia está em Gênesis capítulo 3, versículo 9 até o 10. E nós podemos ver através desta palavra que o medo é uma herança que a humanidade herdou de Adão e Eva. A Bíblia nos fala em Gênesis, quando Deus começou procurando por Adão, chamando o seu nome, a Bíblia diz que Adão se escondeu ao ouvir a voz de Deus. E Deus pergunta para ele: Adão, onde você está? Adão disse: eu ouvi a sua voz e eu me escondi porque tive medo. É ali onde a primeira vez a palavra medo é ouvida. Gênesis capítulo 3, versículo 9 até o 10. Por que Adão teve medo? O medo nesse contexto foi resultado da desobediência para com Deus. Quando eles desobedeceram a Deus, a Bíblia diz que a presença de Deus se afastou deles. E por causa disso eles começaram a ter medo, pavor, se esconderam de Deus. Mas Deus fez um plano maravilhoso. Enviou Jesus para restaurar a humanidade. Enviou Jesus para tomar aquilo que nós havíamos perdido, que é a presença de Deus. Quando você está cheio de Deus, quando você está cheio da glória de Deus, da palavra de Deus, você não vai ter medo, porque você estará mais consciente de Deus do que qualquer outra situação. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio tomar aquilo que havia sido perdido. A humanidade herdou o medo de Adão, mas a coragem, a força, também nós herdamos do segundo Adão, que se chama Jesus Cristo. Diz a Bíblia que por causa do pecado de Adão, a morte reinou no mundo, entrou no mundo. Mas por causa do ato de justiça, por causa da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, a humanidade toda teve acesso ao perdão. Por isso que a Bíblia nos fala: somente aqueles que recebem Jesus, somente aqueles que aceitam Jesus, essas pessoas têm o direito de serem feitos filhos de Deus. Se a Bíblia diz que não recebemos o espírito de medo, eu quero dizer que o medo não vem de Deus. E se o medo não vem de Deus, Jesus fala que Ele nos deu poder e autoridade para pisar serpentes. Se você estiver em alguma situação de medo, em alguma situação de pavor, sabe? Muitas pessoas têm medo de perder o emprego, têm medo que a comida acaba, têm medo de perder a vida, têm medo de ficar doente. Não vá por esse caminho, porque Deus está contigo. Seja qual for o momento e situação, se você sentir alguma coisa que gera medo no seu coração, levante-se contra isso e use a autoridade que há no nome de Jesus. Pois a Bíblia fala que ao nome de Jesus todo joelho se dobra. O medo é um nome, e você vence ela através da autoridade que você recebeu de Jesus Cristo. Glória a Deus. Por que não devemos ter medo? Não devemos ter medo porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Romanos capítulo 5, versículo 5. A Bíblia nos diz que Deus derramou
o seu amor através do Espírito Santo em nossos corações. Escuta, você é uma pessoa amada por Deus. Não importa o que as pessoas pensam ou falam a seu respeito, Deus te ama. E este amor está dentro de você, de acordo com as Escrituras. Ainda que você não o sinta, mas a Bíblia diz que Deus derramou o seu amor através do Espírito Santo em nossos corações. E 1 de João capítulo 4, versículo 18, a Bíblia nos fala: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você tem o amor de Deus, se você está cheio do amor de Deus, então você não precisa ter medo. Aleluia! Você não precisa ter medo. Por quê? Porque o amor de Deus, que é o verdadeiro, ele lança fora todo medo. Nele podemos confiar. Quando você ama, você se entrega sem medo. Você se doa por causa do amor de Deus. Você não vai ter medo de ser traído. Existem pessoas que não querem dar um passo porque não confiam nas pessoas. Tudo bem, você tem as suas razões, mas deixa eu te falar uma coisa: confia no amor de Deus. Confia, porque o amor de Deus nunca falha. Aleluia. O nosso Deus é tremendo. Por isso que você não precisa. Não aceite o medo. Você não deve aceitar o medo, porque o medo atrai coisas negativas. O medo atrai coisas ruins a nós. Se você ficar com medo de pegar esse vírus maldito, esse vírus vai achar você, mesmo dentro de casa. Não porque você não está se cuidando, mas simplesmente porque você tem medo. E ainda que você esteja infectado com este vírus, eu quero dizer para você: não tenhas medo. Você viverá. Os planos que Deus tem para a sua vida, eles não serão frustrados, porque Deus te ama. Não importa o quão insignificante você se sinta, eu tenho uma palavra de conforto para você: Deus é amor. E tudo que você precisa nesse momento é de aceitar o amor incondicional que Deus tem por você. Aleluia. Por que você não deve ter medo? Por que não devemos ter medo? Porque o medo atrai coisas ruins a nós. Quando você tem medo, o medo é o oposto da fé. A fé atrai tudo que Deus tem. Se Deus tem cura para te dar, a fé vai atrair isso para a sua vida. Deus tem saúde para você, você atrai a saúde através da fé. Você se sente mais seguro através da fé, porque a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que nós não podemos ver. Mas o medo é o oposto da fé. Nós podemos ver isso no livro de Jó. Jó capítulo 3, versículo de número 25. Se você puder, abra comigo. Jó capítulo 3, versículo 25. Até o 26 diz assim a palavra de Deus: porque aquilo que eu grandemente temia me sobreveio, e aquilo do que eu temia me sobreveio. Versículo 26. Eu não estive em segurança, nem tive descanso, e nem andava tranquilo. Ainda assim a tribulação veio.
A gente tem falado muito da paciência de Jó. A gente tem falado muito do quão firme ele foi diante da calamidade, diante da desgraça que ele estava vivendo, porque ele havia perdido tudo. A gente tem falado da firmeza que ele teve quando a esposa o aconselhou a tirar a própria vida e amaldiçoar a Deus. Isso é uma parte daquilo que aconteceu com Jó. Mas tem uma coisa importante, de acordo com o que nós acabamos de ler aqui em Jó, capítulo 3, versículo 25, ele está dizendo, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: o medo que eu tinha de perder os meus filhos, de perder tudo, o medo que eu tinha de ficar pobre, esse medo se concretizou na minha vida. Ele está dizendo, aquilo que eu tinha medo, podemos dizer, a porta que o Jó abriu para o inimigo, chama-se medo. Por isso é que ele tinha uma vida perturbada, segundo o que ele acaba de dizer. Só lhe veio perturbação, perdeu a segurança, perdeu a estabilidade. Por quê? Por causa do medo. Por isso eu digo, em nome de Jesus, não tenhas medo, porque Deus está contigo. Aleluia. Não recebemos o espírito de medo. Em vez de ter medo, tenha fé em Deus. Tenha fé que tudo isso vai passar. Tenha fé que Deus vai cuidar você em meio a crises. Tenha fé que este é o momento que Deus quer trabalhar na sua vida. Em vez de questionar o porquê de várias situações, o porquê de tanta desgraça que você tem acompanhado, tem vivido, começa a clamar pela palavra de Deus, as promessas de Deus, porque Deus, Ele prometeu estar conosco no deserto. O mais importante é que Deus prometeu que estaria contigo. Aleluia. Então não tenha medo. Não tenhas medo. Em quarto lugar, não devemos ter medo, porque o medo afasta o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Como assim? Quando você tem medo, você coloca um limite, você coloca uma barreira, e Deus, por mais poderoso que Ele seja, e Deus, por maior que Ele seja, Ele não vai conseguir interferir, porque você tem medo. Por isso, se nós olharmos na antiga aliança, sempre que Deus aparecia num profeta, no Antigo Testamento e até no Novo Testamento, sempre que ele aparecia, a primeira palavra que ele dirigia através de um anjo, na Antiga Aliança, através da sua presença, a primeira coisa que Deus dizia é: não tenhas medo, não tenhas medo, não tenhas medo. Ele apareceu nos discípulos quando eles estavam lá em Mateus capítulo 14, versículo 22 até o 31. Leia isso. A Bíblia diz que Jesus os despediu, mandou para que eles pudessem ir para o outro lado do lago. E a Bíblia diz que chegou a uma altura que o vento se levantou, a tempestade, o problema, a dificuldade se levantou, e eles ficaram com medo. Eles começaram a gritar, a clamar uns aos outros. E Jesus aparece diante daquele caos. Jesus aparece andando por cima das águas. E a primeira reação que eles tiveram ao ver Jesus, eles acharam que Jesus era um demônio. Eles acharam que Jesus era um fantasma. Eles disseram: é um espírito, é um fantasma. E Jesus disse para eles: não tenham medo, sou eu, tenham bom ânimo. Eu vim aqui para socorrer vocês.
E Pedro, que estava cheio de ousadia naquele momento, ele disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo por cima das águas. Veja, ele disse: se és tu, Senhor, se és tu que estás andando por cima das águas, eu também quero que o sobrenatural de Deus comece a funcionar na minha vida. Se isso está acontecendo como resultado de um milagre, às vezes as pessoas, elas vejam milagres, elas vejam testemunhos, e elas têm dificuldade de acreditar, porque nunca acontece com elas, só acontece com outras pessoas. Que tal você fazer o mesmo desafio? Deus, se isso é verdade que essas pessoas estão falando, estão testemunhando, eu quero ver também acontecendo na minha vida. E Jesus disse para ele: vem, Pedro. A Bíblia nos fala que Pedro começou a andar por cima das águas. Quando ele ouviu a voz de Deus, quando ele ouviu a voz de Jesus, isto gerou fé no seu coração. E a Bíblia nos fala que a fé vem por ouvir. Por que antes ele não tinha fé para sair do barco? Uma vez que ele já tinha caminhado com Jesus, já tinha presenciado montes de milagres. Mas por que ele simplesmente não saiu? Porque até o momento ele precisava de ouvir uma palavra. Porque até o momento ele precisava de ouvir uma voz. E você está tendo a chance e a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Não tenhas medo. A Bíblia fala que Pedro começou a andar por cima das águas. O que isso quer dizer? Que o sobrenatural de Deus estava sobre a vida de Pedro. E deixa eu te falar uma coisa: quando o sobrenatural de Deus está sobre você, não há situação, não há crise, não há problema que vai derrubar você. Essa palavra é importante. A palavra sobrenatural. Existem dois tipos de sobrenatural. Existe o sobrenatural do inferno, do diabo, e existe o sobrenatural de Deus. Infelizmente, muitos filhos de Deus, eles têm pegado no sobrenatural. Eles têm acreditado mais no sobrenatural das trevas. Sabemos que vivemos um momento difícil na nação brasileira. Não só por causa da crise do coronavírus, mas existe uma crise política. Mas o que Deus está dizendo, continua dizendo, é que existe um povo nesta terra. E se esse povo continuar clamando pelo sobrenatural de Deus, não há inferno que vai abortar os planos de Deus sobre esta nação. Precisamos continuar crendo no sobrenatural de Deus. Não importa o que a mídia diz, não importa o que estão tramando, o que Deus planejou para o Brasil e para as nações, isso será concretizado. Isso vai ser realizado. As promessas de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, elas vão se concretizar em nome de Jesus. Mas tem uma coisa: o medo é capaz de impedir o agir de Deus na sua vida. Como assim, pastor? Se você estiver consciente do medo, em vez da presença de Deus, você não vai ver o mover de Deus. A Bíblia nos fala, nesse contexto de Mateus 14, que Pedro começou a andar por cima das águas, em meio à tempestade. E deixa eu abrir aqui um parênteses, que eu quero falar algo tremendo para a sua vida. A Bíblia diz que Jesus mandou-os para que eles pudessem passar para o outro lado do lago. Eu quero te dizer uma coisa: sempre que nós estivemos para passar para um outro nível de bênção, um outro nível do sobrenatural de Deus, a tempestade vai se levantar. Sempre. O mundo está passando por uma situação
jamais vista. Isso quer dizer que depois disso, um avivamento vai acontecer. O Brasil está passando por uma pressão tão grande, perseguições. Isso quer dizer que depois disso, um avivamento, prosperidade, segurança e transformação vai acontecer. Por quê, pastor? Porque estamos passando para o outro lado. Uma página está se fechando e uma nova será aberta. Por isso não devemos ter medo. Tome os cuidados que forem necessários. Se estiver indo para a rua, use máscara. Desinfecte as suas mãos. Seja inteligente. Mas não tenha medo. Esteja seguro, porque Deus está contigo. A palavra nos diz em Mateus que enquanto Pedro andava por cima das águas, diz a Bíblia, que de repente o vento se tornou mais forte. A tempestade ficou mais furiosa. E ele tirou os olhos de Jesus. Ele tirou os olhos do sobrenatural. Ele começou a olhar para o problema. Ele começou a olhar para a crise, para a tempestade. Deixa eu te falar uma coisa. Sempre que você tira os olhos de Jesus, sempre que você tira os seus olhos das promessas, da palavra de Deus, você terá um destino. Você vai começar a afundar. A Bíblia diz que ele olhou para o vento, ele olhou para a tempestade e começou a afundar. É isso que acontece quando a gente tem medo. É isso que acontece quando você tem medo. O medo afunda. O medo, ele vai afogar os planos de Deus, vai frustrar o mover de Deus. Pedro estava indo tão bem no sobrenatural, mas o sobrenatural se apartou dele, porque ele deu lugar ao medo. Nós não podemos ter dois espíritos dominando a nossa vida. A Bíblia diz que não podemos servir a dois senhores. Esses dias eu li algo tremendo de um homem de Deus, que ele já partiu há muito tempo, um inglês, que ele disse o seguinte: se você tiver um Deus grande, você vai ter um diabo pequeno. E se você tiver um diabo grande, o Deus que você terá é um Deus pequeno. Então tudo depende da sua convicção. Tudo depende da sua consciência. Quem é Jesus para você? Quem é Deus para você? Se Deus estiver acima de tudo e todos, então não vai ter demônio que vai infernizar a sua vida. Ele diz que nós recebemos o espírito de fortaleza. Quando você não tem medo, o sobrenatural será ativado na sua vida. Não tenha medo de começar aquilo que Deus disse para você começar. Não tenha medo. Às vezes as pessoas têm medo porque elas dizem: ai, mas é muito longo esse percurso. É muito longo. As pessoas, quando olham para o percurso, em muitos quilômetros, o único jeito que você tem de vencer isso é dar o primeiro passo, é não ter medo. Se Deus disse vá, você precisa ir com confiança, porque Ele está contigo. Pior do que o coronavírus, pior do que essa situação que o mundo vive é o medo. Não tenhas medo. Por que que você não deve ter medo? Porque o nosso Deus é maior. Eu estou dando você razões
bíblicas do porquê que você não deve ter medo. Por que eu estou ministrando desse jeito? Para que quando você estiver orando, para que quando você estiver diante de qualquer luta, de qualquer circunstância, você saberá como agir. Você saberá que você não deve e não precisa dar lugar ao medo, porque maior é aquele que está contigo, diz a palavra de Deus. Em 2 Reis, nós vamos ler 2 de Reis, capítulo 6, versículo 8, vamos ler até o 17. 2 Reis 6, 8 até o 17. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: Então o rei da Síria guerreou contra Israel e tomou conselho com seus servos, dizendo: Em tal e tal lugar será o meu acampamento. Verso 9. E o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Acautela-te, para que não passes em tal lugar, porque para lá desceram os sírios. E o rei da Síria enviou para o lugar sobre o qual o homem de Deus lhe contara, e de que alertara, e ali salvou-se, e não uma nem duas vezes. Versículo 11. Portanto, o coração do rei da Síria ficou muito turbado por esta coisa, e ele chamou os seus servos e disse-lhes: Não me mostrareis vós qual de nós é pelo rei de Israel? E um dos seus servos disse: Nenhum, meu senhor, ó rei. Mas Eliseu, o profeta que está em Israel, contra o rei de Israel, as palavras que tu falas na tua câmara de dormir, e ele disse: Vai e espiona onde ele está, para que eu possa mandar apanhá-lo. E contaram-lhe dizendo: Eis que ele está em Dotá. Portanto, ele para lá enviou cavalos e carruagem e um grande exército. E eles vieram à noite e impuseram um cerco à cidade. E quando o servo do homem de Deus havia se levantado cedo e saído, eis que um exército cercava a cidade, tanto com cavalos quanto com carruagens. E o seu servo disse a ele: Ai, meu mestre, como faremos? E ele respondeu: Não temas, porque aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. Versículo 17. E Eliseu orou e disse: Senhor, rogo-te que abra os seus olhos, para que eles possam enxergar. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Aleluia, aleluia. O exército das trevas se levantou para tentar derrubar o homem de Deus, porque o homem de Deus revelava os planos do inimigo. E deixa eu te falar uma coisa: hoje você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você para te guiar, para te mostrar os caminhos que você deve andar. Eu tenho dito nesses últimos dias, diante dessa situação, de tudo que você ouve, você vai ouvir muita coisa. É inevitável isso. É inevitável. Em qualquer lugar você vai ouvir coisas. Ao ligar a televisão, você vai ouvir notícias ruins e notícias boas. Mas tem mais notícias ruins. Você vai ouvir palpites de políticas, de outras situações. E sabe, nesses momentos você fica confuso. Você não sabe o que fazer. Deixa eu te falar uma coisa: você tem o Espírito Santo para direcionar você.
você tem o Espírito Santo. Jesus disse que ele, antes de Jesus subir, ele prometeu que enviaria o Espírito Santo. E o que ele faria? Ele iria nos dirigir. Ele iria nos conduzir para o caminho certo. Então não vá simplesmente porque você ouviu, siga a voz do Espírito Santo. E sabe, diante dessa situação, um exército se levanta e Eliseu fala para o seu servo, dizendo: não tenhas medo, não tenhas medo. O inferno todo pode se levantar contra você. Os demônios todos podem se levantar contra uma pessoa que tem um coração reto, uma pessoa que tem um coração virado para Deus, cujas intenções é o melhor para o próximo. O inferno vai se levantar, mas a palavra é: não tenhas medo, porque aqueles que estão conosco é maior do que aqueles que estão lá fora. 1 de João capítulo 4, versículo 4, a palavra de Deus diz: maior é aquele que está conosco do que o diabo que está lá fora no mundo. Deixa esta palavra entrar em seu coração. Aleluia. O que nós estamos vivendo na política, na saúde, a palavra que Deus tem para nós nesta noite é: não tenhas medo. O inferno pode se levantar, mas o Deus que tem ouvido as nossas orações, Ele é maior. Serão todos confundidos, serão todos envergonhados, porque o nosso Deus está vivo. Que o meu Deus visite a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero levantar um clamor nesta noite pela sua vida, pela sua família, porque Jesus está vivo. Aleluia, aleluia. Você que está aí do outro lado, coloque a mão no seu coração e deixa a presença de Deus invadir a sua vida agora. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração nesta hora. Se você está doente, receba a cura agora, em nome de Jesus. Deus está ministrando ao meu coração agora. Existem pessoas que têm medo de ficar sozinhas, têm medo de ser assaltadas, eles têm medo de perder a vida. Você não vive em paz por causa do medo. Você tenta mostrar para as pessoas que você é forte, mas você vive debaixo do medo. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora a influência desse espírito na sua vida. Em nome de Jesus. Algumas pessoas têm medo que algo de ruim aconteça sobre seus filhos, igual o Jó. Não tenha medo, porque os seus filhos são herança do Senhor. Receba a cura agora em nome de Jesus. Receba a libertação de todo pavor, de todo medo, toda herança adâmica em nome de Jesus Cristo. Comece a rejeitar agora. Você não recebeu o espírito de medo. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus, que nós levantamos um clamor pelas nações da terra, Senhor, pelo mundo, pelo Brasil. Levantamos um clamor, Senhor, por cada família que está ouvindo esta palavra, cada pessoa. Pai, a Tua palavra diz que antes de tudo devemos orar, interceder por aqueles que estão em autoridade, que exercem autoridade. E nós levantamos um clamor pelo governo federal,
pelo presidente da República, Senhor, e seus ministros. Oramos, Senhor, para que todas as artimanhas, todos os planos que o inimigo tem tentado levantar para derrubar este governo, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus. Oramos para que o Senhor visite as nações, visite os continentes, meu Deus. E todos aqueles, meu Pai, que estão debaixo da Tua proteção, possam sentir a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, que o Teu vento sopre sobre esta cidade, sobre esta nação, sobre esta família, Pai. E haja um avivamento, Senhor. Um avivamento como nunca houve na terra, meu Deus, em nome de Jesus. Visita esta pessoa, Senhor. Visita esta pessoa. Que o teu coração possa estar cheio do amor de Deus agora. Pois é o amor de Deus que lança fora todo medo. Que o Senhor encha a tua casa. Enche a sua casa com a sua glória. Em nome de Jesus Cristo. Que a unção de Deus comece a quebrar agora todo o jugo do inferno. Receba livramento. Receba livramento. Receba o senso de segurança. Receba agora em nome de Jesus. Que o Senhor te fortaleça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu repreendo o espírito de medo, o espírito de insegurança, o espírito de pavor. Eu repreendo agora. Agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o senso da presença de Deus venha sobre você agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu repreendo este vírus. Você que está infectado com o vírus do Covid-19, em nome de Jesus, que o sangue de Jesus comece a te limpar, a te lavar agora. Seja curado agora, agora. Em nome de Jesus. Você que tenha qualquer enfermidade escondida no seu corpo, receba a cura. No mundo espiritual não existe distância. Receba a cura agora. Aonde quer que você esteja, seja qual for a parte do continente, da nação, do país, receba a cura, receba a libertação agora. Agora em nome de Jesus. Agora eu vejo o Senhor removendo dores. Pessoas que tinham dores de coluna estão sendo curadas agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pessoas com dores de cabeça intensas estão sendo curadas agora. Pessoas com tosses agudas, em nome, receba a cura agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Famílias que estão a um fio de ser destruídas, receba restauração agora. Agora, todo espírito de confusão, todo espírito de desentendimento, de separação que tem atormentado a sua casa, em nome de Jesus, receba livramento agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Toda herança dos teus antepassados, herança de medo, de miséria, de insegurança, de infertilidade, em nome de Jesus, seja arrancada. Receba a herança que vem do Senhor agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra, ela é viva. A tua palavra, ela é verdadeira, Senhor. Oh meu Deus, eu quero te entregar a cada pessoa que está assistindo este vídeo, esta mensagem, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor. Senhor, tem misericórdia desta pessoa. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, abre o seu coração, peça para Ele entrar agora na sua vida, peça para Ele perdoar os seus pecados. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja e que o Senhor tenha misericórdia de ti.
Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Deus te abençoe.